sempre um prazer a gente, para mim, né? Não sei se para os irmãos, para mim é sempre um prazer poder estar na casa do Senhor. Glória a Deus, aleluia. O livro é Joel, irmãos. Joel, capítulo de número 2. Versículo 23, versículo 22 até o versículo 27. Joel capítulo 2, versículo 22 até o 27. Diz assim a palavra de Deus: não temais, animais do campo, porque os pastos no deserto reverdecerão, porque o alvoredo dará o seu fruto, a figueira e a vide produzirão com vigor. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer como outrora, e chuva temporânea serôdia. As eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Restituí-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador. O meu grande exército que enviei contra vós. Comereis abundantemente, e vós espartareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco, e o meu povo jamais será envergonhado. Sabereis que estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e não há outro, e o meu nome e o meu povo jamais será envergonhado. Glória a Deus. Queridos irmãos, o Marinho falou que eu poderia estar falando aquilo que Deus colocasse no coração. Então, nesse trecho aqui, irmãos, é um trecho aonde Deus está falando com o seu povo e reanimando e fazendo promessa, porque muitas vezes nós passamos por situações adversas e muitas vezes nós pensamos que a gente está só nessa batalha, que a gente está praticamente perdendo tempo fazendo aquela oração, né? Fazendo aquele trabalho que nos foi incumbido, né? Às vezes nós achamos que não tem sentido o que nós estamos fazendo. Aqui o povo de Israel, da mesma forma, estava mais já quase que desanimado, mas de repente o Senhor resolve falar com o povo e reanimá-lo e prometer coisas que para ele já não tinha mais jeito. Então, quando Deus fala de encher as eiras de trigo e os lagares transbordarão de vinho e óleo, são três representações aqui, irmãos, que simboliza muito na nossa vida. Aleluia. Os irmãos sabem que o trigo sempre representou o pão do céu. Aleluia, Deus. Então, de primeira mão, Deus ele quer nos alimentar com a sua palavra. Aleluia. Porque sem palavra na nossa vida, irmãos, nós não conseguimos sobreviver. Vai criar um vazio dentro de nós e a gente vai ficar na mesmice. Mas quando Deus ele prepara o banquete com o pão, observe os irmãos que todos aqueles na Bíblia que estavam caminhando no deserto, Deus preparava pão e água, não é isso? Mas aqui Deus está falando assim, olha, primeiramente encherão de trigo, que representa alimento do céu. Aleluia. E os lagares transbordarão de vinho e óleo. Vinho, primeiramente, irmãos, ele simboliza a graça de Deus, a alegria. Não é isso? Ele simboliza essa força que
que a gente tem de caminhar, de muitas vezes passando por luta, mas a alegria do Senhor, que é a nossa força. Então, simboliza a alegria, né? E o óleo que representa o Espírito Santo de Deus. Então, queridos irmãos, 3 alimentos, 3 representações que nunca deve faltar na vida do crente, que é a palavra, que é a graça de Deus, a alegria do Espírito Santo, não é isso? O poder do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Porque ele disse assim: olha, restituí-vos-ei os anos que foram consumidos. Aleluia. Sabe aqueles momentos que nós passamos que parece que foi devastado, que parece que nós perdemos as nossas forças, que parece que nós perdemos o nosso ânimo, parece que até a nossa oração não tem sentido, mas de repente Deus para responder a oração dos seus filhos e fala assim: olha, eu vou restituir aquilo que foi tirado, a força que tu perdeu, aquele ânimo que desapareceu, eu vou restituir. Aleluia. E quando Deus fala de restituição, a primeira coisa que vem na cabeça das pessoas é dinheiro, é fortuna, é propriedade, é carro novo, mas não. Deus, Ele quer tratar com a nossa alma. Glória a Deus. E Ele disse: eu vou restituir os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, pelo migrador, pelo destruidor e pelo cortador. São 4 tipos de situação aqui que o inimigo representa, não é isso? É, Jesus. O gafanhoto, vocês sabem que aonde tem infestação de gafanhoto não fica plantação nenhuma. Ele destrói tudo o que tem pela frente. O migrador é outra situação em que quando ele toma posse, ele migra para a vida de um ser que está caminhando. Ele suga as forças, ele tira as energias, ele tira o prazer, a vontade de caminhar. E quando é tirado isso de você, a tua vida parece que não tem mais sentido dentro da igreja. E se você não for forte o suficiente para lutar e conseguir fazer com que a tua caminhada ela chame a atenção de Deus, com certeza você entrará num total fracasso. Verdade, Jesus. E pelo destruidor. Destruidor é aquele que ele já está falando o próprio nome. Ele destrói, ele acaba com tudo, sem piedade. A pessoa, ele perde tudo, bens materiais, ele perde família, porque a função do destruidor é destruir o que você tem, para que quando você perder tudo, você também perca a sua paz. E aí você desiste de fazer a obra de Deus. E pelo cortador, antes que cresça, para isso, a planta, ele chega e corta, porque tudo dentro de nós cresce. A nossa esperança, ela vai crescendo, a nossa confiança, ela vai crescendo dia após dia, a nossa fé vai crescendo. Então o cortador chega, ele corta a tua fé, ele corta a tua esperança. Se você tinha fé, né, para estar ajudando na obra de Deus, para estar caminhando, agora você já não tem mais. Se você tinha esperança na volta de Jesus, ele corta essa esperança e você já não tem mais esperança. Aí fica tudo difícil. Ele corta a confiança que você tinha em Deus. Ele corta a alegria que você tinha de estar na casa de Deus. E aí, meu irmão, as coisas vão complicando dia após dia. Mas aqui a Bíblia diz que, versículo 26, comereis abundantemente e vos fartareis e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco, e o meu povo jamais será envergonhado. Aleluia, Jesus.
sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e não há outro. E mais uma vez ele repete: e o meu povo jamais será envergonhado. Glórias a Deus. Quando a gente confia em Deus, quando a gente entrega os nossos caminhos nas mãos do Senhor, com certeza, as coisas se tornam muito mais fáceis. E com certeza a gente vence. Porque toda a nossa vitória está condicionada na minha fé que eu deposito em Deus, na minha confiança que eu deposito em Deus e na minha esperança que eu tenho em Deus. São 3 ferramentas que eu tenho que ter: fé, confiança e esperança. E quando isso acaba, é como se fosse uma folha seca que o vento vai levando para lá, vai levando para cá. Uma hora você está num lugar, outra hora você está em outro, e uma hora você não está em lugar nenhum. É a mesma coisa que nada. Mas que Deus tenha misericórdia de nós. Aleluia. Se compadeça de nós e que Glória a possamos Deus. nos livrar desses parasitas, Verdade. dessas ferramentas diabólicas que vêm para destruir, que vêm para tirar a nossa fé, que vêm para tirar a nossa comunhão. Que Deus nos guarde, nos livre, Aleluia. dessas situações adversas. Glória Amém? a Deus. Glória seja dada ao nome do Senhor. Que Deus possa nos abençoar. Louvado seja Deus. Isso.